Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Ruth, psicóloga clínica, autora, escritora, né? Estou lançando o meu livro no dia 10/6, às 19 horas, na livraria Leitura do Shopping Ibirapuera, aqui em São Paulo. Gostaria da presença de vocês e hoje com o tema da live, o medo do futuro, né? Que está também dentro do meu livro, esse texto, do medo de futuro. E você tem medo de quê? De futuro, o que você tem medo? É da solidão? É da velhice? É do abandono das pessoas, de não ser amada, aceita, acolhida? É o medo de não ter dinheiro para se sustentar? O medo, e agora eu vou morar onde? O medo de não ter o apoio familiar e ir para um abrigo. Do que você tem medo? Porque este medo impacta e trava, paralisa, muitas vezes, sem deixar saída, assim que não consegue lidar. Você sabe do que você tem medo, sabe que seu medo é real ou imaginário, porque por mais que temos um cuidado, né, ali o planejamento para o futuro, não é certeza que vai acontecer aquilo ali. Não tem certeza. Por mais que tenha esse planejamento, é uma coisa assim, né, vaga. Porque a certeza que existe na nossa vida é o agora. Planejamos nosso futuro no hoje, no agora, né? Precisamos ter clareza, se projeta lá para ver como vai ser, como você quer ter, como vai ter a qualidade de vida, como vai ficar, mas só que não existe tudo que está pensando, porque não está acontecendo. Entende? O que está acontecendo é o que está existindo no momento presente, né? O Toller fala que viver no agora é o melhor caminho para a felicidade e a iluminação, porque é o agora que existe, não existe do passado que aconteceu, ele não existe porque não está acontecendo. E o futuro planejamos, mas ele não está acontecendo. Boa noite, Darlan, seja bem-vindo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Pode fazer perguntas se quiserem referente ao futuro, o medo, como agir, como encarar as situações das variáveis do meio do caminho, o que fazer, porque muitas vezes travamos, e ali não sai do lugar nem as situações presentes que está acontecendo dali, que impacta uma ação nova do dia a dia. Imagine o que está lá no futuro ainda, que só desejamos, idealizamos, sonhamos com aquele futuro, e pode sair aquilo que foi planejado, pode sair muito além do que planejado, pro lado bom, e pode não sair. E aí? Porque também preparados nunca vamos estar, Nunca vamos estar preparados para nada, nem por agora, nem para nada, entende? Os coraçõezinhos você pode dar, que o Instagram convida as pessoas para participar da live. E as setinhas você convida para quem você quiser convidar, assim, para participar, para fazer pergunta, para ouvir. Então, esse medo do futuro que criamos, tá ali, imaginário, porque não existe naquele momento. Quando tiver naquele momento de cada etapa, para o futuro do planejamento, vai estar no presente, entende? Então, é o presente, vai da medida que vai planejando aqui, chegando um dia por vez, chegando aquilo ali, vai estar o presente. Mesmo que seja de curto prazo, para você resolver no hoje, no mesmo dia, no médio e no longo prazo. Vai acontecer aquilo que vai
está naquele momento que está vivendo as coisas, né? Então é esse processo de usar a inteligência emocional raciocinada para perceber o estado. Eu estou nesse momento assim, está acontecendo isso, né? Isso que está acontecendo que é o real. O que está na nossa mente, ele não existe. É uma suposição, estamos supondo que pode vir a acontecer, né? Mas que não está acontecendo nada, né? As pessoas que têm pânico, quer uma viagem, vai estar com medo da viagem, do avião, mas nem está no avião, ou no ônibus, ou no navio, onde for, no carro, nem está lá, só ainda planejando a viagem e já sente com medo. A gente cria esse medo, um pânico que ele não está existindo, né? O George Adair tem a frase dele, ele fala, tudo o que você sempre quis está do outro lado da linha do medo. Então aqui, tá ali. Eu preciso atravessar. Preciso com medo mesmo. Porque se não for, como vai ficar sabendo? Como vai acontecer as coisas? Não tem como, não dá para saber. Se não encarar, não enfrentar as coisas. Boa noite, tudo bem? E aí, quais são os seus medos? O que é que você tem mais medo que te impede de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, da vida, de ser mais feliz, né? Temos que seguir com medo mesmo, bora com medo mesmo, né? Porque senão não vai ficar sabendo, não vai realizar os nossos sonhos. E o medo é normal, faz parte. Já pensou se não tivesse medo? Ia ser um horror, né? Fazer tudo o que quiser. Não tenho medo, posso fazer o que quiser. E não é. O medo é uma forma de limitar, de educar, de dar um controle, né, para certas coisas que o quê? O medo, ele nos impulsiona para realizar os nossos sonhos e ele também trava de realizar os nossos sonhos, entende? E aí, o meu medo tá motivando, tá fazendo com que eu corra, né? Usa a ansiedade para poder acelerar e enfrentar os medos e correr atrás. Tá vendo que é aí que vamos precisar da ansiedade, que eu falo sempre, o lado bom das coisas, né? O lado bom da ansiedade, o lado da depressão, de tudo, para que a pessoa amplie a mente e não fique só pelo lado negativo, que é os dois lados. Tem um lado positivo e o lado negativo. É a forma de como ver aquela situação. Então, pega a ansiedade para usar, para enfrentar o medo, para correr atrás, para ir para o outro lado da linha, não ficar do lado de cá. Eu preciso atravessar para encontrar aquilo que eu quero, porque está do outro lado. Entende? E é isso que precisamos ter clareza para enfrentar os medos, senão não acontece nada na nossa vida. E eu uso a ansiedade para isso. E o medo também, ele trava os nossos sonhos, os nossos desejos. Ele motiva e ele trava. E aí? Meu medo está travando, está deixando de me arriscar, de fazer as coisas que eu gostaria de fazer, né? E aí, quando trava, o espírito quer que voe, o corpo não vai, que eu estou com medo. Um medo imaginário que não é real, não está acontecendo nada daquilo que estamos pensando muitas vezes. E aí? Não vai. Não faz nada. E o tempo está passando, Ele não espera, entende? Ele não espera acabar o medo, ou estruturar para o medo e ir seguir, não espera. Tem que ir com medo mesmo, tem que entender as coisas para fazer diferente e pausar ali, usar a sabedoria para enfrentar os medos, senão não enfrenta. Okay? E sabe diferenciar o medo real e imaginário? Né? O real é aquele que você está em frente a um perigo, em frente uma pessoa que está para atirar, em frente a uma situação de
que você tá vendo que vem da sua frente um carro, vem em sua direção aí você não sabe ter ação de sair. Um medo real que tá acontecendo. Um animal, uma onça, uma cobra, entende? Você tá numa coisa e depara ali com a situação que é um medo, é até de barata, de tudo, você tá enxergando, né? É real. Agora, o imaginário, aquele que eu estou pensando, que não está acontecendo nada do que eu estou pensando, esse é o imaginário, né? Tem que discernir, sim, mas o que eu estou pensando está acontecendo? Tem que saber sim ou não. E como parar o medo? Só para entendendo a situação que está no momento. Se ele é real, se ele é imaginário, o que é que eu vou fazer? É mudar a mente raciocinando, sim. Não é real, eu vou procurar ver diferente, tem que passar. Sim, mas eu nem estou lá. Eu estou com um projeto, uma reunião, um projeto para apresentar amanhã nesta reunião importantíssima, né? Que isso aí é tudo para minha vida. E aí tá sofrendo por a reunião de amanhã. Mas só que não estou lá, não tô aqui ainda vou dormir, ainda não sei o que vai acontecer, já preparei tudo, tá tudo preparado, eu sei, acredito no meu potencial, então vai ser um sucesso. É se ver depois da reunião, ver o resultado do sucesso, o que é. É igual eu tô com medo de avião, como eu falo, sempre falo, não pensa dentro do avião com medo que vai cair, que você nem tá lá dentro, ele não caiu. Pensa no lugar que você vai, com quem você vai encontrar, os passeios que você vai fazer, as pessoas que você vai encontrar lá. E aí é mudar o foco, raciocinar as coisas para acalmar o medo. Porque se você pensa que, ai meu Deus, vai cair, pode isso, pode aquilo, pode acontecer, meu cliente pode não gostar, eu posso assim, mas ele nem viu o seu trabalho. Você nem está no avião, não está acontecendo nada, e aí já vê o avião, né, caindo, já vê que já está morto, já está, se vê até dentro do caixão, né, assim que a gente cria um medo e já se desespera e fica ali naquele né, momento de aflição. E aí, quais são os seus medos? Você sabe identificar? Você faz o quê? Você foge, você encara, né? Você faz de conta que ele não existe, né? Precisamos entender o medo, precisamos enfrentar, precisamos ver, existe, eu sinto medo, eu preciso resolver o meu medo para enfrentar as coisas, né? E o medo da velhice, o medo de ficar doente, o medo de morrer e deixar meus filhos com quem? O medo de ficar ali, pegar uma doença que não tem cura, né? Então vai criando um medo, né? Tem um medo normal de cautela, de proteção, como eu falei antes, e o medo que a gente cria em excesso que vai prejudicando, né? Tem o medo de quê? Do abandono, de ficar só, né, da solidão, de não ter ninguém, de ficar sem emprego, doente, como falei antes. Quais são os medos que travam, que deixam de realizar o sonho? Olha, quando eu tinha medo, perdi a oportunidade de fazer e obter muitas coisas, não é? Você viu que tem mesmo, a gente perde oportunidades, né, de fazer tantas coisas com esse medo, né? Então trava, a gente paralisa, não vê, não realiza. Porque, como a Daí fala, o que mais, né, deseja está do outro lado da linha do medo. Precisamos atravessar, precisamos encarar, né? Então perdemos muita oportunidade e depois fica, nossa, eu deveria ter feito assim, assim, assim no hoje. Mas muitas vezes é o quê? Não tínhamos o conhecimento que tem hoje, né? Ou porque não era para ser também, porque se fosse, enfrentava. Não tem como voltar para reparar o porquê não fez. Tem que o quê? E agora, neste momento, hein, Darlan? O que eu posso fazer agora, que eu perdi já, não tem como voltar, mas eu posso fazer agora, que eu deveria ter. Como eu faço?
Dá para fazer agora, no estado atual, eu planejar e voltar, recuperar e fazer? Quem sabe não é agora a oportunidade certa, entende? Porque já que não aconteceu lá, pode ser agora, né? Então analise direitinho, será que não dá para encaixar agora e fazer agora, dar um novo sentido, um novo fim pro agora, né, da vida? Então é essa maneira que temos de ver, de ressignificar aquilo que não fiz, né? Analisar o hoje, esses medos que temos, porque nem tô doente, não tô velho, gaga ainda, mesmo que tiver, né? Então, o medo da solidão, o medo de não se casar, o medo de não ter filho, o medo de que tá envelhecendo e não achou alguém para compartilhar o dia a dia, né? Assim, o medo como é um medo mais que as pessoas sentem mais medo de passar das coisas, o medo de passar fome, o medo de ficar sem dinheiro, né? O medo de chegar ao final do mês e não ter o dinheiro para pagar aquele tanto de boletos, né? O medo do desemprego, de ficar desempregado. Então, é o quê? É como não acredito no meu potencial. Então, muitas vezes quero atalhos, quero facilidades, entende? Porque o medo é tão grande que eu fico com medo de ter medo de fazer as coisas, com medo de não acontecer as coisas e eu não fique com aquilo, entende? E aí não faz nada. E aí fica paralisado. O medo de saber de uma notícia, não quero nem saber, que pode ser uma coisa ruim, né? O medo, cria um medo que não está acontecendo nada, porque não está existindo, entende? É só prestar atenção. Tá existindo aquilo que eu tô com medo? Não. Por que eu tô com medo? Que a resposta já tá na pergunta, né? Por que eu estou com medo? Porque eu tô com medo, né? Do quê? Tem que saber por que está com medo e se aquela situação pode ser resolvida. Posso organizar esse medo como? Enfrentar esse medo como? Agindo, atitude, nem que lasque errado. Se deu errado, se não foi, tentou ruim, se não tivesse feito, né, ali as coisas, se arrepender, 1000 vezes arrepender do que fez, do que não fez, e aí não se arrepender, ficar remoendo porque não deu certo. Opa, de novo, oportunidades que temos para refazer, para fazer diferente, para arrumar as coisas, porque muitas vezes precisa de uma arrumação melhor nas coisas, né? Precisa de ter uma visão mais clara, né? Um jeito de agir diferente, que estamos sempre com a mesma visão, o mesmo comportamento e o resultado é igual, né? Que comportamento igual, o resultado igual. Faço sempre a mesma coisa, não mudo, então espero resultados diferentes. Como? Se faço tudo igual, entende? Comportamento igual, resultado igual. E para vencer os medos, enfrentar, raciocinar, trazer para a realidade, e aí vamos ressignificar, ver aquela situação com outro olhar da situação. Tem gente que tem medo de barata, né? Mas é medo dos bichos, não tem problema ter um medo. Tem um medo e um medo. Agora, esse medo tá me apavorando, tá deixando mal, tá em desequilíbrio. Aí, para não virar um pânico, tem que ver e tratar o medo, gente. Então, tem que saber o porquê. Medo de altura, né? Medo de lugares fechados, medo de multidão, né? Pode ser presenciado. E aí, né? Este medo tá como? Para você entender o medo e enfrentar o medo, ou então fugir para pedir ajuda porque está passando por situações difíceis, entende? Então, por exemplo, alguém está te seguindo, alguém que tá querendo fazer algum mal, então preciso pedir ajuda, né?
Então, e agora? Faço o quê? Né? É medo de elevador, medo de falar em público, medo dos adolescentes de tudo, medo de até chegar num garoto ou numa garota e as coisas têm medo, medo de falar dos seus sentimentos, né? Medo de dizer um não, né? Não é necessário tanto ouvir quanto dar. Então, quais são os medos? O medo de casar, medo de engravidar, né? Medo que aconteça a repetição da minha família com a minha vida, né? Medo de engordar, medo de emagrecer, medo de ficar careca, medo de ser infeliz, medo de não ser amado, de não ser amada, medo de não ser reconhecido no trabalho, medo de não ser aceito, que as pessoas não me entendem, então me sujeito a muitas coisas devido ao medo do outro. E quem é o outro para ter medo? Então, eu estou dando importância mais ao outro do que a minha vida? Por que tanto medo? E aí leva para o futuro as coisas, né? Que o medo a gente enxerga coisas que não está acontecendo, né? Cria uma situação de coisas que não tem. Muitas vezes os nossos pais, os avós contavam as histórias de assombração e ninguém ia dormir de noite com medo, né? E acontecia as coisas que acordava no outro dia e associava que ia acontecer aquilo com medo. Então, medo do escuro, né? Medo de ser maltratado, medo de tudo, né? Medo de dirigir. Então, e aí? Tem que enfrentar. Nem peguei no carro, nem saí, nem aprendi a dirigir, já tô com medo de dirigir, nem fui. Então tem que raciocinar o medo. Por que do medo? Né? Não é eu ficar cego sem raciocinar, usar a inteligência emocional raciocinada. Não, preciso saber por que eu tô com medo. Tá entendendo? Para não ficar nessa situação. Boa noite, Karina. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lorena, Rosa. Sejam todos bem-vindos. Então, e aí? Quais os seus medos? Então, alinha a coluna, respira, relaxa, traz para a realidade. Se medo é real, é o que eu tenho medo, o que me apavora, o que mais me apavora. Escreve no papel todos os seus medos, né? Aquele do maior para o menor, do menor para o maior. Veja qual os seus maiores medos, por que tem medo e procura entender o medo. Olha sempre o medo pelo lado positivo. Esse medo de quê? De quem é o medo? Para que este medo todo é necessário ter esse medo? Porque o medo, né, o corpo reage, na mente o corpo reage logo com medo, apavoro, o desespero, a angústia, né, as palpitações, o desespero, vem a ansiedade, a aceleração. Então essa repetição desse medo, dessa aceleração, dessa agitação, dessa ansiedade pode levar ao transtorno de pânico, né? Pode somatizar doenças, pode impedir, como diz o Darlan, de realizar o sonho, de aproveitar grandes oportunidades que surgem na nossa vida, das oportunidades, né? Perde porque o medo impede, como eu tive paciente que ela não conseguia trabalhar em prédio, tinha medo de elevador, então ela não aceitava trabalho que tivesse que pegar o elevador, porque tinha medo. Depois de 30 anos que veio quebrar o medo. Que em 3 meses de sessão de terapia, ela já subiu para o 11º andar sozinha. Já começava a andar de metrô, porque não ia sozinha nos lugares. Tinha vários medos de metrô, de elevador, de andar sozinha. Então, que vai enfrentar o medo, viu que não está acontecendo. O elevador não caiu. Na hora que tá com medo, entrou no elevador, que viu que o medo vai começar,
vai logo, olha no celular, bota uma música, olha no espelho, vê como tá linda, como tá lindo. Muda o foco e quando vê, já chegou, né? Subiu, desceu rapidão. É treino, vai de novo, de novo. Se não conseguir da primeira vez, vai tentando, vai de novo, de novo, de novo até ir. Porque se não for, e ver o que vai fazer lá, né? O que vai ter lá? Como eu falei do avião, vou para viagem, vou para passeio, vou conhecer pessoas, a mesma coisa elevador. Sim, eu tenho um médico para ir lá no 5º andar. Vou lá o quê? Vou me tratar, tô doente, vou ficar curado, o médico vai me passar remédio, eu vou ficar bem, ver o que vai acontecer lá, não o que estava acontecendo dentro do elevador. Entende? E que nem entrou no elevador, ainda tá em casa, ainda tá, nem acordou para ir pro outro dia lá no médico. Subiu de elevador. Entende? A mesma coisa de avião, a mesma coisa dos lugares fechados, do escuro. Então, o medo é que eu não tenho controle. Os lugares fechados, eu não tenho controle. Se fechar a porta, pelo menos um lugar estranho. E agora? E a chave daqui que abre? Tá como aconteceu um monte de coisas que nem estou lá no lugar. Nem fechei a porta, nem entrei, nem cheguei. Então, já cria esse medo de ficar aí e não realiza o sonho. A mesma coisa, o medo do futuro. O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha velhice? Quem vai cuidar? Não tenho filhos para cuidar de mim. Quem vai cuidar? Não tenho dinheiro para pagar um abrigo, uma pessoa, um cuidador. Quem vai? Não sabemos. Mas ninguém fica desamparado, entende? Ninguém fica. Ninguém fica desamparado. Nunca vamos estar só. Sempre vamos estar ajudando o outro a crescer e sempre ter alguém para nos ajudar. Mas nunca vamos estar sozinhos. Nunca estamos só. Né? Nunca estamos. Pode estar se sentindo sozinho, sozinha na solidão. Mas estar só, não. Ah, tô morando sozinha, vou morar sozinha. Se eu ficar doente, quem vai me acudir? Quem vai fazer? Então, criar uma paranoia que ainda tá lúcido, ainda tá ali bem de saúde, ainda se vira sozinho. Então, já cria. É normal, cuidado, ver como é que vai fazer. É normal, mas eu falo é o quê? O excesso do medo que paralisa, que impede de viver o presente. Entendeu? Que impede de viver o presente, de ver as situações com o outro, olhar e não vive o presente, que tá medo de envelhecer das coisas, mas só que ainda não estou velho nem velha. E se estiver velho e velhas coisas, ali é o momento, não sabe quanto tempo, medo de morrer. E quando eu vou morrer? Então vai envelhecendo, então é o medo de morrer. Entende? E aí, o medo de estar só. Então, o medo, quando a pessoa está segura de si, quando ela tem certeza que realizou tudo aquilo que tinha que realizar na Terra, dos objetivos de vida, ela não tem medo de morrer. Ela chega, estou pronta, né? Pronto, vírgula, porque nunca vamos estar prontos para nada, né? Então, nossa, não tem pessoas que falam, posso morrer agora, morro em paz, porque eu fiz tudo o que tinha que fazer, entende? Não tem pessoas que falam isso? Você sabe que tem, já ouviu de alguém. Agora eu posso morrer, que eu, né, cumpri a minha missão, fiz o que eu tinha de fazer, entende? Dei educação para os meus filhos, né? Fiz as coisas, realizei meus sonhos. Muitas vezes pensou só no outro e nem pensou nele. Mas é como se eu posso morrer em paz, não é isso? Meus filhos estão criados, estão bem de vida, não é assim? Meu pai falava isso. Agora eu posso morrer em paz. Então é um medo do futuro. Então presta atenção no agora, viva o seu agora, né? Faça de tudo o melhor para que não se arrependa, para que não deixe pendência
para depois, né, na velhice, mais tarde, não ter condições porque já não tem, condições físicas, né, de fazer aquilo que era para ser feito antes, né? Se tem uma decisão para tomar, tome agora. Você não sabe o que vai. Se não tomar, não vai ficar sabendo. Então não deixe adiando. Porque você não sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos. A vida é assim, ó. A vida é muito curta para ficar perdendo tempo em decisões, em medos, né? Em deixar passar oportunidades, achando, deduzindo que aquilo ali não dá certo, é isso, é aquilo, colocando empecilhos nas coisas, entende? A vida é muito curta, certo? Precisa ter mais conhecimentos, né, do seu próprio ser para distribuir para o mundo, entende? É a vida, é a missão do que eu estou fazendo no planeta Terra, né? Para seguir em frente, entende? Então vamos lá, com medo mesmo, vamos ser felizes, vamos fazer a vida valer a pena, enfrentar os medos, deixar de ficar repetidamente remoendo coisas que não existem, que eu não tenho solução, ficar muito tempo engolindo sapo, saber dizer não é necessário tanto ouvir quanto dar, saber o ponto certo das situações, colocar sua ansiedade no ponto certo no qual você enfrenta seus medos, quais você se sinta bem. Precisa ter sabedoria para entender, porque a ansiedade faz parte da humanidade, entende? O excesso dela que se transforma em transtorno de ansiedade. Por isso que eu aconselho, leiam tudo que vem pela frente, leiam os meus livros, entende? E também vai te ajudar a estruturar, a clarear a mente, a desenvolver a capacidade mais ainda. Quanto mais você lê, mais não importa o que, esse eu não gostei, mas é aqueles que eu vou ler, que você não, né, não tem mania de não querer as coisas. Então é assim, vai buscando conhecimento, não fica com a mente só parada, raciocinado só para a mesma coisa, mesmas coisas que não te leva a nada. É como se fosse assim, uma vitrola com um disco quebrado, só repetindo, entende? Então nada vai mudar, nada acontece sem ação, sem movimento, sem enfrentar, sem energia, sem vida para a vida, nada acontece. E tudo que você precisa tá em você, entende? Não tá em lugar nenhum, tá? Então bora, coragem, força, determinação e vá realizar tudo que você precisa e muito mais. Faça da sua vida valer a pena, tá? Espero você no dia 10/6, uma sexta-feira, a partir das 19 horas, no shopping da Ibirapuera, daqui de São Paulo, tá bom? Um beijão no coração. E sexta-feira eu vou fazer também uma outra live. Na hora eu vejo o tema. Beijo no coração e fiquem com Deus. Muito obrigada.